Iniciaremos mais uma aula de antropologia. E hoje o assunto é o homem na aliança da graça. Aqui está errado, foi escrito aliança, mas isso é um erro lá de digitação. É aliança. Vamos iniciar aqui com a citação de Wayne Grudem sobre a aliança. Podemos apresentar a seguinte definição das alianças entre Deus e o homem nas Escrituras. Uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Então, o N. Gruden, ele diz que a aliança, no sentido bíblico, ela fala de duas partes e também fala de um acordo que é feito entre as duas partes. Só que esse acordo ele é somente realizado, exigido da parte de Deus. O homem, cabe a ele apenas a obediência, a anuência à aliança. A Confissão de Fé de Westminster também se pronuncia sobre o tema. Ela diz: tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Neste pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então, a confissão de fé, ela também segue a linha que nós já temos visto sobre a aliança, o pacto, né, que são expressões que se referem ao mesmo conceito. Então, aqui a Confissão de Fé de Westminster diz que Deus criou o ser humano, mas não criou o ser humano para viver por conta própria e nem Deus é obrigado a dar bênçãos ou recompensas ou trazer alegria e felicidade ao ser humano. Deus ele faz isso porque ele quer, porque ele é bom, por livre e espontânea vontade dele. E o homem não merece nada disso. E Deus, ao criar o homem, ele resolveu trazer bênçãos a esse homem e definir um relacionamento para que essas bênçãos chegassem a ele, fazendo isso na forma de um pacto, de uma aliança com esse homem criado. Daí então, desde o início, né, existe um pacto que é feito com o ser humano. Nós vamos falar sobre essa aliança agora sob dois aspectos. Antes de falar da aliança da graça, que é um conceito que nós vamos explicar mais adiante, que fala de como Deus abençoa o ser humano, nós vamos falar aqui de uma outra aliança, de um outro pacto, que é um outro conceito teológico que a Bíblia também nos ensina. E passemos a ele agora. Então, o primeiro conceito é o conceito de aliança da redenção. E o que vem a ser isto? Berkhoff diz que é o acordo entre o Pai, dando o Filho como chefe e redentor dos eleitos, e o Filho, tomando voluntariamente o lugar dos que lhe foram dados pelo Pai. Então, Deus ele pretende abençoar muitos indivíduos, mas os indivíduos caíram no pecado. E agora, para que Deus possa abençoá-los, ele abençoa essas pessoas por meio de um mediador, por meio de um salvador. Então, em teologia, nós aprendemos que esse mediador e Deus Pai, o mediador é Jesus, né? E Deus Pai, eles entram num acordo, eles entram num pacto para salvar e abençoar
diversas pessoas que estão caídas no pecado de Adão. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Vejamos mais. A base bíblica, ela é vasta. Então, nós temos, em primeiro lugar, que esse acordo entre Deus e Cristo, ele é decretado por Deus. Não só é desejado, mas é decretado por Deus. Então nós temos Efésios 1:4 e seguintes, 2 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 1:9, 1 Pedro 1:2, passagens que o aluno deverá estudar. Em segundo lugar, nós temos uma outra base bíblica. O plano de salvação, ele nos é apresentado na Escritura, especialmente no Novo Testamento, que é onde a revelação é maior. Ele é apresentado como um plano eterno, ou seja, não é um plano que surgiu somente depois que Adão pecou, mas a Bíblia nos mostra que já é um plano antes mesmo da criação do mundo, o plano de haver um mediador, de haver um acordo entre Deus e Pai e Deus Filho para salvar muitos da humanidade. Também a Bíblia nos informa que esse plano de salvação ele tem um formato de aliança e ele tem um chefe, ele tem um cabeça representativo. Então nós temos as passagens que nos informam isso aí. Além disso, em terceiro lugar, a Bíblia nos informa que o decreto, ou melhor, o decreto não, a salvação, ela possui elementos essenciais de uma aliança, como as partes interessadas, nesse caso, a salvação, a aliança da redenção, né, que nós estamos tratando. As partes que é Deus e Jesus, tem as promessas que são feitas, existem as condições que têm que ser obedecidas e existem também recompensas. E aí nós temos várias passagens que elas mostram isso. O aluno deve ler essas passagens. Em quarto lugar, uma outra base bíblica para o pacto da redenção ou aliança da redenção são passagens que ligam o Messias à ideia de aliança, como o Salmo 89:3, Isaías 42:6. Vão falar de um Messias que viria no futuro e faz uma conexão entre esse Messias e o caráter da obra dele como o cumprimento, né, de uma aliança, ok? Então veja que a Bíblia fala dessa aliança da redenção. Vamos adentrar mais no assunto e tratar aqui do Filho de Deus na aliança da redenção. Cristo ele tem uma posição dupla na aliança da redenção. Ele é o último Adão. E como o último Adão, ele cumpriu a aliança das obras que ainda estavam em vigor, recebendo uma dádiva merecida. Então, o que Adão não conseguiu, um outro Adão, que é Jesus, veio e conseguiu. Além disso, a obra realizada por Cristo na aliança da redenção, ela é limitada pelo decreto de eleição. Então, qual é a obra de Cristo? A obra que Cristo realizou é uma obra que ela fica dentro daquilo que está acordado no decreto da redenção. Então ele veio para realizar como Messias, como mediador, aquilo que foi decidido no pacto entre o Pai e o Filho, né? Também os sacramentos usados por Cristo não significavam o mesmo que significava para os crentes. Então daí a gente vê uma diferença, né, entre o Cristo nessa aliança da redenção e os crentes na aliança da graça. Os requisitos e as promessas da aliança. Primeiro, os requisitos. Cristo deveria assumir a natureza humana. Isso era imprescindível. O Filho eterno teria que se encarnar para realizar essa obra. Segundo lugar, Cristo deveria se submeter à lei, ou seja, o legislador da lei, o que estava acima da lei, agora deve se submeter à lei enquanto ele cumpre
a parte dele no pacto da redenção. Terceiro lugar, Cristo deveria merecer o perdão dos pecados, deveria merecer a vida eterna e aplicar os méritos recebidos aos seus eleitos. Então, a obra que ele tinha que realizar, ela não termina ali, ela continua quando o mediador, agora vitorioso, ele aplica na vida de cada um dos eleitos para os alcançar até que atinja o último eleito na história do mundo. Não é? Bom, e as promessas? As promessas do pacto da redenção são que, primeiro, Deus prepararia um corpo para o mediador, para o filho, né? Segundo, Deus o dotaria com dons e graças para realizar a sua tarefa, até porque ele não viria na qualidade de filho, ou seja, na qualidade de Deus, puramente Deus, mas ele viria encarnado como um homem também, então dessa forma ele estaria limitado, então ele precisaria de estar dotado de dons e graças para realizar a sua tarefa. Em terceiro lugar, Deus o apoiaria na realização da sua obra. Ele não seria jogado aqui para cumprir a missão. Deus estaria o tempo todo com ele. Era uma obra do interesse do Pai também. Deus o capacitaria com o Espírito Santo sem medida. Então aqui a presença da terceira pessoa da Trindade no mediador, na vida e obra dele, era a garantia do poder de Deus, do Deus presente que estaria segurando a vitória em toda a obra dele. Deus lhe daria uma numerosa semente como recompensa. Então, como promessa, Deus prometeu que a obra dele não seria realizada em vão, porque ele teria aqueles pelos quais ele daria a sua vida. Aqueles que ele viesse salvar, de fato, seriam salvos e seriam dados para ele. Então, isso é uma garantia. Outra promessa é que Deus lhe daria toda a autoridade para governar o mundo e a igreja. Então, além de se submeter, de dar a vida, mas também isso só significa uma parte da obra do mediador. A outra parte é a honra dele, a qual Deus a qual Deus concederia a ele, a exaltação do mediador e todo o poder e autoridade para que ele continuasse a obra de mediação dele e de aplicação da redenção adquirida. E por fim, Deus o recompensaria como mediador com a glória que tinha antes que houvesse mundo. Então, ele volta a receber a glória da qual ele se despiu para que ele pudesse se encarnar. No final das contas, ele reassumiria, ele irá reassumir, ele já tenha reassumido, mas a obra dele não está completa, porque o fim do mundo não chegou. Mas um dia a obra se completará completamente. E ele então reassume o papel dele como filho, mas ele estará também para sempre como o cabeça do povo dele lá na eternidade. Então nós encerramos aqui esta aula e até a próxima aula.